Olá, aqui quem fala é Bruno Carvalho, sou aluno graduando do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IFP, e hoje falarei do banco de dados no SQL Cassandra. Esse vídeo foi feito em parceria com meu companheiro de classe, Osmar Júnior. Mas afinal, o que é um banco de dados no SQL? No SQL é um termo utilizado para descrever banco de dados não relacionais de alto desempenho. São reconhecidos por ser de fácil desenvolvimento, alta escalabilidade, alta disponibilidade e resiliência. Cassandra é um banco de dados no SQL. Isso quer dizer que ele não trabalha essencialmente com modelo relacional, e SQL não é a linguagem padrão. Os bancos de dados no SQL são classificados quanto ao modelo de dados. Esses podem ser do tipo chave-valor, documentos, família de colunas e grafos. O Cassandra utiliza o modelo família de colunas, e esse modelo tem como características não implementar junções, e cada coluna é definida por uma tripla, que é composta por uma linha, uma coluna e o timestamp. Podemos ver aqui um exemplo gráfico de como a família de colunas é composta. O col 0 possui um conjunto de linhas organizadas da esquerda para a direita. O mesmo acontece com a próxima coluna. Col 1 possui um conjunto de linhas organizadas da esquerda para a direita. Na arquitetura do Cassandra, os dados não estão em uma única máquina. Esses dados são distribuídos em conjuntos de nodos. As máquinas interconectadas no mesmo espaço físico chamamos de clusters. Os dados também podem ser distribuídos em diversos lugares diferentes, os grids. Vamos entender agora como o Cassandra aloca os dados e como acopla seus dados nos nodos. Vamos considerar um pequeno grupo de dados em um banco qualquer. Esses dados possuem 3 registros: Carlos, Joana e Marcos, cada um com suas respectivas idade, peso e altura. Para alocar seus dados, o Cassandra transforma todas as chaves primárias dos registros anteriores em uma hash MD5. Para posicionar os dados, o Cassandra utiliza os nodos. Cada nodo possui um range de início e fim. De acordo com o range de cada nodo, o Cassandra aloca seus hashes criados dentro do respectivo range do nodo. Exemplificando, podemos ver que o range do nodo A abrange o hash criado para o dado Carlos. Assim, o Cassandra alocará o registro Carlos no nodo A. Cada nodo é destinado a cuidar dos seus dados e também dos dados do vizinho, caso seja necessário. E se o registro do nodo A necessitar ser replicado, o nodo vizinho se encarregará desses dados, trazendo-os para o seu próprio nodo. O usuário escolhe a partição dos seus dados utilizando a função replicate_factor, seguido do número de particionamento. O Cassandra utiliza a linguagem SQL para permitir que os usuários possam se comunicar com os dados utilizando um shell. Os comandos desse shell podem ser help, show ou capture, e também os comandos ligados diretamente aos dados, como create, alter ou keyspace. Para entendermos um pouco mais da estrutura do Cassandra, faremos uma alusão ao modelo relacional, onde antes usamos database, agora usamos keyspace. As tabelas no Cassandra chamam-se família de colunas. As colunas também são colunas e o valor também é um valor. Agora iremos mostrar na prática como trabalhar com Cassandra, criando um banco de dados, uma tabela com algumas colunas, e nessa tabela iremos fazer umas operações básicas de manipulação de dados. Vamos poder observar um pouco da sintaxe do Cassandra e conhecer SQL, que é a linguagem básica desse banco de dados. Com o CMD aberto, iremos digitar o comando cqlsh. Esse comando dá acesso ao shell do Cassandra. Logo depois criaremos uma keyspace. A keyspace faz alusão ao database de um banco relacional. Esse keyspace recebe alguns parâmetros, um deles a estratégia a ser definida pelo banco, e o outro um parâmetro chamado relational factor, que é a quantidade de nodos usados para replicar os dados. A sintaxe básica para a criação desse novo keyspace basicamente é o novo nome para o keyspace, a estratégia, no caso usamos a simple strategy, e a quantidade de nodos separados para cada replicação de dado.
Depois de criado, iremos selecionar esse database. Depois, como forma de mostrar algumas funcionalidades, iremos usar uma descrição do KSpace. Caso já tenha sido criado anteriormente, irão conter algumas informações desse KSpace. Como o nosso exemplo é novo, iremos agora criar a tabela em si. Note que a sintaxe da criação da tabela é muito parecida com a sintaxe do SQL normal de um banco relacional. Depois da tabela criada, inserimos um novo campo nessa tabela. Observe que a linguagem ainda é muito parecida com o SQL do banco relacional. Isso torna a manipulação do Cassandra muito simples se você já domina esse tipo de banco. Inserimos dados nessa tabela também para mostrar a sintaxe da linguagem. Selecionamos os dados para visualizar a tabela criada. E por fim, faremos um update nesse dado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula e nos vemos na próxima.